o amor? Simples, básico e óbvio. Quem ama Deus, não toma o nome de Deus em vão. O amor é a da lei. Quem ama Deus, não faz outros deuses. Quem ama o próximo, não rouba o próximo. Quem ama o próximo, não mente o próximo. Quem ama o próximo, não cobiça o próximo. Quem ama o próximo, não mata o próximo. No cumprimento da lei, é o amor. Se você está aqui essa noite, se você entrou aqui, eu e os pastores, este é o nosso maior dever como cristãos. Esse é o propósito da sua existência. Você foi criado para duas coisas. Só isso você foi criado. Primeiro, para a glória do Senhor. O universo não foi criado para nós. A terra não foi criada para mim. Meu corpo não foi criado para mim. Os seres vivos, as galáxias, foi criado para Deus manifestar a sua glória, para louvor da sua própria glória. Deus não tinha necessidade da existência, da criação de absolutamente nada. Deus é autossuficiente e subsiste desde a eternidade. Então, quando Ele forma o universo e cria o homem para a sua glória. Segundo, quando Ele faz o homem para amar a Deus, ser obediente e fiel. Todos que estão aqui essa noite estão debaixo dessa lei, desse mandamento: amar a Deus. Esse é o seu maior propósito e o seu maior dever. Jovens, adolescentes, adultos, líderes ou ovelhas, crianças, o seu maior dever é amar a Deus. Eu vou perguntar a você e depois você vai me responder no final. Você que está aqui, ama a Deus? Você que está aqui, ama a Deus? Eu quero deixar bem claro que se você não cumprir esse mandamento, esquece do resto. Porque quando Jesus é indagado pelos fariseus em Mateus 22, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Qual é o mais importante, mais profundo mandamento de todos? Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Nós estamos preocupados em fazer tanta coisa, estamos esquecendo. Presta atenção, se a Bíblia tem milhares de mandamentos, dentre os milhares tem um que é o mais importante, o mais profundo, o de maior responsabilidade. Não deveria ser esse que nós deveríamos nos esforçar para melhor cumprir? Qual que é o maior pecado de todos? Alguns vão dizer: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, esse não é o maior pecado. Esse é um pecado imperdoável. Estou falando qual é o maior pecado que um homem pode cometer. Esse homem de Deus respondeu assim: eu creio que seja quebrar o maior mandamento. O maior pecado é quebrar o maior mandamento. O maior pecado é desobedecer o maior mandamento. Logo, o maior pecado que alguém pode cometer é não amar a Deus. Não é adultério, não é assassinato, não é morte. Por que não é? Porque quando você mata, você quebra um princípio da lei. Você adultera, você quebra dois. Quando você xinga, mente, quebra outro. Quando você não ama a Deus e o cumprimento da lei é o amor, você quebra toda a lei. Por isso ele se torna o maior pecado. Isso aqui, meu amigo, não tem placa denominacional. Vai para ortodoxo, vai para pentecostal, neopentecostal, puritano, vai para calvinista, arminiano, não importa. Essa lei é para aqueles que ele fez a sua imagem e semelhança. Não importa qual credo você professa, se é fervoroso, frio, se você crê nos dons, se você não crê na eleição, na predestinação, isso pouco tem importância. Você está cumprindo este mandamento. Por que, pastor, nós não estamos amando? Por que não amamos de todo o coração, força e alma? O que está errado? Primeiro, eu preciso conhecer quem eu sou. Segundo, eu preciso conhecer quem Deus é. Terceiro, eu preciso conhecer o que Deus fez. Eu nunca vou amar a Deus sem primeiro saber quem eu sou e quais são os meus pecados. Segundo, eu nunca vou amar a Deus se eu não souber quem Deus é, seus atributos,
sua personalidade, seu caráter, seu temperamento. Terceiro, eu nunca vou amar a Deus se eu não souber o que Deus fez e o que Deus faz. Primeiro, para amar a Deus você precisa saber disso. Romanos 3:23. Escute, presta atenção. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Você precisa saber, nós somos maus. Antes de vir a Cristo, éramos perversos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Vós sois maus. Que nível de maldade o homem tem? Escute, presta atenção. Apenas escute. Gênesis 6:5. Olha só. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Só se ama a Deus quando eu sei quão pecador eu sou. Pastores, não tirem a pregação do pecado dos púlpitos. O Espírito Santo veio para que a primeira obra do Espírito Santo, para convencer do pecado. Ministério que fala que está cheio do Espírito Santo e não ensina sobre pecado, é tudo menos o Espírito Santo. A mensagem do pecado tem que estar nos púlpitos. Temos que pregar abertamente contra o pecado. O homem só sabe quão pecador é. Ele só pode conhecer quem ele é se ele conhecer quem Deus é. Sabe por quê? O meu pecado nunca vai ser revelado. Eu nunca vou saber a profundidade dele. Eu nunca vou saber a podridão. Eu nunca vou saber o asco que ele é, se o meu pecado não for confrontado com a santidade de Deus. Então eu só saberei quem eu sou quando eu souber quem Deus é. Isaías capítulo 6. Abre comigo. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Vejam só ama a Deus aquele que sabe quão pecador é. Só que só se sabe quão pecador é quem conhece quem Deus é. Até essa visão, Isaías era um homem comum. Isaías talvez se achasse justo aos seus olhos. Isaías talvez não se achasse tão ruim assim. Meu irmão, nós só vamos conhecer o nosso pecado, nós só vamos saber quão maus nós somos quando nós sabemos quem Deus é, quando nós conhecemos os atributos de Deus. E aqui Isaías conheceu dois atributos. Quando Isaías conheceu quem Deus é, ele disse, ai de mim. O homem só vai enxergar o quão sujo ele é, quão podre ele é, o quão depravado ele é, quando ele souber o quão santo Deus é, o quão justo Deus é, o quão perfeito Deus é, o quão soberano Deus é. Então como que a igreja vai amar um Deus que não conhece? Um Deus Papai Noel, um Deus imediatista, um Deus que só opera milagre, um Deus que só dá bênção. Mas será que você conhece a justiça de Deus, a ira de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus? Será que você conhece? Quando ele vê que Deus é justo, ele pronuncia uma maldição contra ele próprio. Olha o que o conhecimento de Deus traz. Olha o que o conhecimento de Deus traz. Um homem vivendo tranquilo, achando que era bonzinho, dava o seu dízimo, a sua oferta, dava a cesta básica para pobre. Bom, estou aceito. Quando ele conheceu a justiça de Deus, ai de mim, eu estou perdido. Lançou uma maldição sobre ele. Eu estou perdido. Por quê? Porque um Deus justo tem que condenar eu, que sou injusto. Estou perdido. O que Deus fez? Sabe o que ele fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
pela justiça de Deus, a raça humana toda seria condenada. É merecedora do inferno, porque ela é asquerosa, ela é podre. Nós não passamos de Adolf Hitler, contido pela graça comum. É isso que nós somos. Mas todos nós somos capazes de cometer o que ele cometeu. O que Deus faz? Por amor, misericórdia e graça, Ele prepara um plano de salvação, sabendo que eu e você não escaparíamos do inferno. Sabemos que toda a raça humana iria para o inferno, e merecedora de tal castigo, Ele envia o seu Filho, Ele se faz carne, Ele vive nessa terra, meu irmão. E o que acontece? Ele sofre na cruz do Calvário, Ele vai na cruz e morre no seu lugar. Aí vem o grande dilema: como que Deus justifica um pecador sem deixar de ser justo? Ele não pode perdoar você, você merece. Como é que faz? Aqui que entra o amor. Agora você vai entender por que você amou. O nível, amor, para perdoar você, garota, eu não posso simplesmente, vai filho, você vai, mas a dívida fica. Ele satisfez a justiça dele, matando o seu próprio filho na cruz. Ele despejou a ira dele na cruz sobre Jesus. Jesus levou a sua dívida, a sua, a minha, a nossa, a sua. Irmão, para perdoar você, para salvar você, para te dar vida eterna, para você respirar, o filho dele teve que ser esmagado. E o que isso me faz amar ele? Como isso trabalha para eu amar ele? Lucas capítulo 7, você vai saber. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês esta mulher, Senhor? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, porém ela regou os meus pés com água. Porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Sabe por que aquela mulher amou? Sabe como que ela amou? Veja bem, ela amou a Deus nas 3 esferas, com todo o seu coração, porque ela chorou diante dos pés. Ela chorou diante dos pés. Ela está expressando emoção com todo o coração. Ela amou com toda a sua alma. Ela aplicou os seus cabelos. Ela beijou os pés com todo o seu intelecto. E ela amou com toda a sua força. Quebrou o vaso de ela, ungiu a Jesus, despejou. Por que ela conseguiu? Uma pecadora, prostituta, miserável, conseguiu amar Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu ser. Porque primeiro ela sabia quem ela era, uma prostituta sem vergonha. Por que ela sofreu ela? Porque ela conheceu quem era Jesus, santo. Por que ela amou? Porque ela viu que uma mulher tão suja, diante de um Deus tão santo, foi perdoada de um pecado imperdoável. Então quem muito é perdoado, muito ama. Só que só sabe quem é muito perdoado, quem sabe quão pecador é, e o nível